De um simples cobrador de ônibus a um homem que ajudou a destruir um dos países mais ricos em petróleo do mundo. Essa não é uma história de genialidade, nem de coragem. É a história de como o poder absoluto cai nas mãos de quem sabe obedecer, esperar e nunca sair do sistema. Quando Hugo Chávez morreu, em 2013, a Venezuela entrou em um estado de incerteza profunda. O país já enfrentava problemas econômicos, polarização política e uma dependência quase absoluta do petróleo. Ainda assim, ninguém imaginava que aquele momento marcaria o início de um dos períodos mais longos e concentrados de poder da história venezuelana recente. Nicolás Maduro assumiu como herdeiro direto de Chávez. Ex-motorista de ônibus, ex-sindicalista, sem o carisma do antecessor e sem grande apoio popular, ele foi visto por muitos como uma figura provisória. A expectativa era de que seu governo fosse curto, frágil e facilmente substituído. Essa leitura se provaria um erro decisivo. A eleição que o levou oficialmente à presidência foi apertada e contestada, mas suficiente para colocá-lo no cargo. A partir daí, Maduro compreendeu rapidamente que não poderia governar sustentado apenas por popularidade. Em vez disso, escolheu um caminho mais eficiente: consolidar poder controlando as estruturas do Estado. Nos anos seguintes, o governo passou a dominar progressivamente o judiciário, o Conselho Nacional Eleitoral e os órgãos de fiscalização. Decisões contrárias ao executivo deixaram de existir. Quando a oposição venceu as eleições parlamentares, o legislativo foi esvaziado por manobras legais e decisões judiciais. As instituições continuaram funcionando, mas passaram a operar a favor de um único centro de poder. Enquanto isso, a economia entrava em colapso. A queda do preço do petróleo, a má gestão e a perda de confiança internacional geraram inflação extrema, desabastecimento e pobreza em larga escala. Paradoxalmente, a crise não enfraqueceu o regime. Ela se tornou um instrumento de controle. Com a escassez, o Estado passou a mediar o acesso a alimentos e benefícios básicos, criando uma relação direta entre sobrevivência e lealdade política. Os protestos que surgiram foram respondidos com repressão. Prisões arbitrárias, uso excessivo da força e perseguição a lideranças opositoras tornarem-se frequentes. O objetivo não era apenas conter manifestações, mas estabelecer um limite claro. Desafiar o regime teria consequências. O medo passou a ser um elemento central da governabilidade. A imprensa independente foi progressivamente silenciada. Concessões foram cassadas. Jornalistas intimidados e veículos internacionais tiveram sua atuação restringida. O controle da narrativa tornou-se tão importante quanto o controle territorial. Em um ambiente onde a informação é limitada, a versão oficial ganha força simplesmente por falta de alternativas. Mesmo diante desse cenário, eleições continuaram sendo realizadas. No entanto, elas passaram a ocorrer sob regras constantemente alteradas, com candidatos impedidos, partidos fragilizados e prazos manipulados. O processo eleitoral manteve a aparência democrática, mas eliminou o risco real de alternância de poder. No plano internacional, Maduro enfrentou sanções e isolamento diplomático. Em resposta, fortaleceu alianças estratégicas com países dispostos a manter relações fora do eixo ocidental. As sanções passaram a ser usadas como justificativa para os fracassos internos, reforçando um discurso de cerco externo e resistência nacional. Com o passar dos anos, milhões de venezuelanos deixaram o país. A crise migratória se tornou uma das maiores do mundo. Para o regime, isso teve um efeito ambíguo. Revelou o colapso social, mas também reduziu a pressão interna, esvaziando as ruas e fragmentando a oposição. A queda de Maduro, se acontecer, não virá de forma abrupta. Não será um único evento, mas um processo lento marcado por desgaste, divisões internas e dificuldades crescentes para sustentar um sistema altamente centralizado. Um modelo que garantiu sua permanência no poder exige controle constante, recursos cada vez mais escassos e lealdade absoluta, menos elementos difíceis de manter indefinidamente. A história de Nicolás Maduro ainda está em curso. Ele não caiu. Mas seu governo já se tornou um exemplo de como um líder pode dominar um país inteiro sem abolir formalmente a democracia, transformando-a, aos poucos, em um mecanismo de legitimação do próprio poder. Mais do que a trajetória de um homem, essa é a história de um sistema menos e de um país que ainda vive sob suas consequências.